Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês, gente? Eu estou trincando de sono, não tô aguentando mais, tô trincando de sono. Preciso de dormir, gente do céu, porque ontem eu dormi só algumas horinhas, que eu saí para fazer umas obrigações minhas, depois aproveitei para ir no centro gravar alguns vídeos, porque eu tenho que postar no meu TikTok, porque eu preciso de 10 mil seguidores no meu TikTok, agora que tá chegando em 3 mil e poucos lá. Então eu preciso colocar muitos vídeos no TikTok, né? Então tô me esforçando para isso, né? Depois eu vim embora a pé mesmo, que daí eu aproveito para fazer uma caminhadinha mesmo. E aí depois fui publicar os vídeos. Eu demoro umas 4 horas, gente. 4 horas para publicar os vídeos em todas as minhas 8, 9 redes sociais. Certo? Eu posto até no meu status do meu WhatsApp, viu? Lá é o lugar mais fácil, que eu só posto mesmo. Enfim, né? Porque eu tenho meus objetivos, né, gente? E aí, eu ia gravar esse videozinho ontem, mas aí depois, quando eu terminei de postar esses videozinhos, eu fui tentar dormir na força, porque quando chega 2, 3 horas da tarde, eu não consigo dormir mais. Mas eu deito ali na cama, coloco o celular para despertar e eu tento dormir. E foi assim que eu fiz, né? Aí eu pensei assim, será que eu ainda vou gravar algum vídeo? Não, não. Amanhã eu converso sobre isso, né? E aí, gente, eu tenho algumas coisinhas que eu queria ponderar aqui com vocês, então eu vou chegar agora e já gravar esse vídeo também, tomar um café ali da manhã, que eu tô com fome também, e depois eu vou dormir, porque daí eu posso descansar mais sossegadamente, certo? Queria falar aqui algumas coisinhas pra vocês, gente. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, hein, gente? Agora é bem cedo, é 6 e pouca da manhã, que eu tô acabando de chegar do meu serviço. Vamos lá, então, que eu gostaria muito já de responder aqui esse comentário, ó. Luna Campos, a Luna tá aqui sempre, gente, desde lá do outro canal e nesse aqui também, ó. Gente, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito e hypa o vídeo para me ajudar. Já queria falar sobre hypar, gente. É hypar que tá dando uns centavinhos aí pra mim, viu? Nem sabia que hypar dava, mas dá 28 centavos. Teve um dia que eu falei pra vocês que eu não sabia o que que era, né? 28 centavos. É hypar, tá escrito lá hypar. Então, hypar me deu os 28 centavos, porque não tem uma outra explicação para isso, né? Enfim, é isso, tá bom, gente? Então, hypem o vídeo para me ajudar. Pelo menos foi o que eu entendi, porque tá escrito lá, ó, hype. Da onde veio os 28 centavos? Hype, 28 centavos. 3 vezes de 28 centavos e uma vez de 29 centavos aqui nesse canal, certo? Vamos lá então. Luna Campos, Megan, use sempre proteção. Ela está se referindo à camisinha. A gente nunca sabe por onde esses homens andam, amiga. Luna, eu não sei qual ponto que você chegou do meu outro canal, né? Porque eu crio vídeo há mais de 10 anos já. Vou falar pra você, Luna, eu tô careca de saber disso e eu já passei por várias exposições perto do vírus mesmo, tá bom? Coisas assim bem cruéis mesmo, tá bom? Teve uma vez que eu pensei que eu tinha pegado mesmo, porque depois o rapaz ele parece que tava meio suspeitando, depois começou a fazer um monte de postagem chorando e tal, não sei o que, com medo de morrer e tal, e eu fiquei uma pessoa mais apavorada ainda, porque, gente, eu pensei que ele tinha passado alguma coisa pra mim também, né? Ó, foi o momento da minha vida que eu orei mais, mas eu orava, pedia pra Deus, não sei o que, isso devia ser lá por 2014, 2013, mais ou menos, que eu tinha 23, 24 anos, né? Hoje em dia tenho 36. Então eu era fogo na roupa. E nesse dia, gente, com esse rapaz que eu fiquei, que depois ele meio que se descobriu isso aí, que ele tinha pegado o vírus, mas não sei se ele tinha o vírus mesmo não, mas ele parece que estava descobrindo que ele tinha, né? Aí foi um primo dele que falou pra mim, numa certa época, que ele tinha, né? Aí, gente, por incrível que pareça, né?
os homens gostavam de ejacular em cima da minha barriga, né? E ele ejaculou em cima da minha barriga, esse daí, que tava suspeitando ter esse vírus, né? E eu, gente, eu ainda com preservativo e tal, né? E eu ainda tinha o costume de pegar o preservativo ainda pra eu ver. Sim, eu fazia isso. E nesse dia, nesse caso com esse rapaz, nem no preservativo eu toquei, né? Então eu tive, digamos assim, muita sorte, porque eu era fogo na roupa. Eu era bem custosinha mesmo, entendeu, gente? Desde esse dia, então, eu fiquei meio assim com essa história de ficar, né, com as pessoas assim, né? Porque você começa a pegar um medo e não sei o que, não sei o que. Aí depois, né, eu fui lá fazer os exames e tal, e eu lembro de eu sentada numa cadeira assim, e olhando assim para um cartaz falando assim que a vida era melhor sem HIV, sem AIDS, né? É uma doença controlada hoje em dia, né, gente? Mas você pode muito bem evitar uma doença dessa, porque é uma doença mesmo como uma diabetes. Você pode evitar, né? E aí, gente, quando eu vi esse cartaz que a vida era melhor sem AIDS, sem HIV, nossa, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que eu peguei? Será que eu não peguei? Não peguei, não peguei, não peguei, né? Nessa época, os exames eram feitos rapidinho, né? Só que tinha tido um problema e ainda demorava um mês pra gente poder receber o resultado do exame. Gente, e eu penei. Foi um dos meses mais difíceis. Depois ainda atrasou ainda, teve que esperar mais um pouco. Gente, eu acho que eu fiquei uns 2 meses esperando esse resultado e quando o meu resultado chegou, deu negativo. Graças a Deus. Desde então, eu mudei um pouco o que eu penso em relação a homens, foi desde essa época, e aí, gente, eu comecei depois disso a não querer mais ficar assim desse jeito, viu? E aí, eu precisei de fazer outros testes também, né, de HIV, pra ver se eu tinha pegado alguma coisa ou não e tal, porque eu fiquei uma pessoa com muito medo disso, né? Até uma psicóloga lá do CTA uma vez, eu fui desabafar com ela para falar para ela que depois disso eu não tava mais conseguindo ter relações com outros homens e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro de eu perguntar para ela, era até num outro endereço, eles tinham até mudado do primeiro endereço, né? Como que ela conseguia ainda ficar com os homens, né? Mesmo ela lidando ali com aquele tanto de doença e tal, não sei o que, não sei o que, né? Ela falou assim, porque é fisiológico, é uma necessidade, né? O sexo é bom também, você só tem que saber fazer isso e fazer com segurança e tal, né? E aí, gente, até um amigo meu lá de Rio Preto uma vez me falava, né, que eu tinha que relaxar mais um pouco porque eu comecei a ficar uma pessoa muito neurada com essa história de HIV, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, ó, demorei muito tempo para eu voltar a ter o mínimo de confiança ali nos homens, né? Mas eu quero falar pra vocês sobre isso também. Não dá pra você ter confiança nos homens, gente. Infelizmente, não dá. E eu vou falar pra vocês, gente, como eu amo ficar com homens, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é coisa assim de chorar, de chorar. Eu fico assim pensando, meu Deus, eu gosto muito de homem, gosto muito de homem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu fiquei com esses dias assim, depois do que eu falei pra vocês, né? Gente do céu, como é que eu gosto de homem assim desse jeito? Eu senti até vontade de chorar do tanto que eu gostava de homem, de não sei o que, da neca dos homens, como é que eu gosto de neca assim desse jeito, gente. E eu não tô brincando não, tô falando sério. Porque às vezes eu penso assim, nossa, será que... Tem gente que fala que os LGBTQIA+, não é muito bem da cabeça, né? E eu fico assim pensando, será que eu sou bem da cabeça por gostar tanto assim de homem, né? Como que eu que ainda tenho um peru, gosto de outro peru assim desse jeito? Como? Tinha que ter uma explicação, né? Porque não tem condições de uma coisa dessa, né? Como que tem homens, né, que gostam tanto de mulheres, né, e eu gosto tanto assim de peru? Será que isso é certo? Eu fico assim pensando, como é que eu gosto tanto assim desse jeito de peru, gente do céu? Enfim, nossa, mas eu gosto, gente, nossa, eu gosto demais, 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 né? Mas eu queria falar pra vocês sobre o seu comentário, viu, Luna? Depois de tudo isso aí, teve uma das minhas últimas vezes que eu fui ficar, gente, eu dei uma controlada. Dei uma controlada no meu próprio, na minha própria vontade. Porque às vezes é melhor você se satisfazer sozinha e sozinho também, do que você passar por algum tipo de perigo aí, viu? Então é melhor mesmo você ficar ali no 5-1 ali, tá bom, gente?
E o que eu queria falar pra vocês, né? Teve das últimas vezes que eu fui ficar, né? Vezes anteriores, né? Eu fiquei uma pessoa neurótica com isso, com essa história de HIV e tal, né? Aí pedi pro bofe colocar o preservativo e tal, né? E deitei, e depois ele veio e ia ali colocando a neca em mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E aí, gente, pois bem, aí estamos lá no bem bom e tal, não sei o que, não sei o que. Ele me segurou, eu tava assim deitada, ele colocou as pernas dele aqui, ó. Ele me segurou assim, ó, segurou, fechou. Ele fechou, me travou aqui com as pernas e eu deitada, gente, quando segura suas pernas assim, você deitada, você ali frágil desse jeito. Infelizmente, olha, ele me segurou assim, ó, pegou o negócio dele, tirou o preservativo, foi lá e ejaculou em mim sem o preservativo. E ele estava com o preservativo porque eu tinha colocado o preservativo nele. Gente, tem uns homens que não gostam nem de colocar preservativo. É você que tem que colocar o preservativo neles, né? E aí, gente, nossa, eu achei isso de uma sacanagem tão grande. A gente tá lá fazendo com preservativo e ele ter prendido assim as minhas pernas, ó, tirado o preservativo e ejaculado em mim. E aí muitas coisas começam a passar assim pela sua cabeça e tal, né? Mas depois eu tive uma noite maravilhosa assim com ele. Foi muito bom mesmo. Uma das vezes assim mais inesquecível. Só que eu achei assim uma tremenda sacanagem uma coisa dessa, né? E aí a gente começa a passar um monte de coisa pela sua cabeça, sabe assim? Enfim, e essa vez é uma das últimas, assim, que me marcou bastante. Depois disso, eu fiquei mais um tempo sem querer, assim, ficar, porque eu começo a ficar com medo. Porque você fica muito vulnerável. Essa que é a palavra que eu tava tentando lembrar com vocês, né? Porque eu tinha colocado o preservativo nele, ele me segurou assim, ó. Gente, e quando te segura ali, acabou, porque você fica muito vulnerável, você não tem como fazer nada, você não tem como se mexer em nada, porque prendeu aqui as suas pernas e você tá deitada. Gente, quem tá na má intenção, quem tá na má intenção com você, infelizmente, gente, olha, acaba conseguindo fazer, sabe assim? Infelizmente, gente. Então, não se pode confiar mesmo, viu? Não pode confiar nem em quem você conhece. Imagina os que você não conhece, né? Pois bem, e aí tô dando só alguns exemplos para vocês, porque eu já passei por vários. E eu vou falar para vocês, gente. Esses dias fui ficar com um também, né? E aí ele não queria não, não queria não. Aí fiz uma vez com e uma vez sem preservativo, né? E tal, né? Aí, gente, daí ele não queria colocar o preservativo, não. E eu falava assim pra ele, vai, coloca, por favor, coloca. E ele, não, rapidinho eu chego lá, que vocês sabem, né? Ejacula. E eu, não, vamos colocar o preservativo, vamos colocar, que eu coloco em você o preservativo, não sei o quê. E ele, não. Ele ficava assim... E eu, vamos colocar o preservativo? Vamos. Aí ele, deixa rapidinho aí, eu vou no seu bumbum aí rapidinho. E eu falando, vamos colocar o preservativo? Então coloca o preservativo então, né? Coloca o preservativo então. Vamos colocar o preservativo? Coloca o preservativo, né? E aí depois teve uma outra vez também que ele ejaculou em mim sem o preservativo, e nós estávamos lá no bem bom, né? E aí ele falando, vou tarará, e eu, vai, e tava lá sem, e foi sem mesmo, entendeu? E aí depois eu fiquei falando assim pra ele, você não tem nada não, né? Porque você ejaculou dentro de mim sem preservativo, você não tem nada não, né? E ele, não, eu não tenho nada não sei o que. Ai, gente do céu. Olha, vou falar pra vocês. Às vezes eu não dou conta de controlar os homens, gente, de verdade mesmo. Não dou conta. Eu até tento, né? Pego o preservativo, tento colocar neles e tal, né? Tem homens que não deixam a gente nem chupar eles com preservativo, tá? Quer que chupa eles sem preservativo, entendeu? Então é difícil, gente. Homem é difícil mesmo, e a gente que gosta muito de homens, a gente sofre mesmo, porque é difícil. Mas é sofrimento? Será que é sofrimento? Não. A gente gosta porque a gente é o quê? Safadas, entendeu? É isso que a gente é, entendeu? Mas eu, gente, já passei por várias exposições aí, e eu continuo passando porque eu sou uma pessoa safada, né? Eu sou safada mesmo, entendeu? Nesse ponto eu sou safada mesmo, e eu gosto muito de homens. E aí, gente, eu fui lá fazer, né, o exame, como eu mostrei aí pra vocês, mais uma vez, né, porque daí a gente fica com medo. Aí
Eu não tô ficando assim com muitos homens, não. É, porque eu falo não para alguns, viu? E os que eu fico ainda passo por essas situações ainda, viu, gente? Por isso que tem horas que não vale, assim, essa exposição, sabe? E, gente, e aí, nossa, mas parece que fica até uma voz conversando com você depois que acontecem umas situações dessa, falando assim: nossa, agora você pegou mesmo alguma coisa, agora você tá com alguma coisa, agora você tá com um bicho mesmo, com um bicho, não você. Agora você pegou, e fica uma vozinha falando assim: ai meu Deus, será que eu peguei isso agora? Será que eu peguei isso agora? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, tem horas assim que eu vou falar pra vocês, eu não vejo a hora de eu ser uma pessoa mais velha para eu ter passado assim por tudo isso, por essa vida inteira, né? Porque você que já é de idade, nossa, é uma dádiva você ser de idade, gente. Sabe? E você ter chegado lá na sua velhice, passado por todas essas complicações da vida, sabe? Nossa, é um presente, é uma dádiva de Deus você ser uma pessoa idosa, viu, gente? Porque, nossa, a vida é difícil demais. E eu não vejo a hora também de eu chegar numa certa idade assim, ter atravessado tudo isso, esse caminho e tal, porque é muito difícil, gente. Nossa, é muito difícil mesmo. E eu não tenho muita força assim com os homens. É meu ponto fraco, é minha moleza, viu, gente? É minha moleza mesmo. É minha moleza mesmo, viu, gente? Enfim, é isso. E eu gosto demais. Nossa, eu gosto demais. Nossa senhora. Entendeu, Luna? Eu acho que deu pra você entender, que você que comentou isso pra mim, né? Acho que ficou aqui bem claro. Mas aí ontem eu fui lá, como eu falei pra vocês, né? Fiz o exame e deu negativo, graças a Deus, né? Não reagente, né? E aí eu fui contar isso pra ela, né? Desse homem que me segurou por trás, lá no CTA, né? Fui contar isso pra ela, desse homem que me segurou por trás, não sei o que, não sei o que. Ela ficou um pouco chocada, né? E ela falou assim: ah, imagino, né? Então, isso não acontece só comigo, não. Deve acontecer com outras pessoas também, né? Gente, a pessoa, quando ela tá mal intencionada com você, você pode colocar o preservativo como você quiser. A pessoa vai conseguir tirar o preservativo e vai conseguir te prejudicar de alguma forma, entendeu? Gente, e parece até incrível, né? O tanto de vídeo que aparece pra mim, coisa de HIV, não sei o que, HIV, né? E aí eu fico assim, pensando assim: gente, será que isso é um aviso? Que isso? É um aviso? Será que eu peguei alguma coisa? Será que isso aqui é aviso? Porque, gente do céu, o celular parece que fica aqui escutando até os meus pensamentos, os meus medos, os meus pensamentos. O que é isso? E aí começa a aparecer um monte de neuras assim na minha cabeça e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, gente do céu. Olha, é um babado, viu? E aí ontem fui lá, gente, conversei lá com a moça lá do CTA e não sei o que, né? Aí ela falou assim: ah, tem a... Gente, olha só. Aí ela falou assim: tem a PrEP. Aí eu falei assim: ah, a PrEP? Ela falou assim: tem a PEP nesses casos. Eu falei assim: ah, a PrEP? Ela falou assim: não, a PEP. Quando você não toma PrEP, aí ela foi me explicar. Quando você não toma PrEP, porque PrEP previne o HIV, das outras doenças não. Quando você não faz acompanhamento com PrEP, existe a PEP, que você pode, no meu caso aqui, procurar o hospital público que é o Frei Gabriel, depois da exposição ali em 72 horas, e você vai tomar ali um comprimido durante 28 dias, né? Para que você não tenha pegado nada, né? Para você ele ajudar a controlar, para você não ter pegado, depois de você passar por uma exposição assim, entendeu? Mas só vale para 72 horas depois de uma exposição que você teve ali ao vírus, né? É PEP. PEP, PEP. Aqui no meu caso tem lá no Hospital Frei Gabriel, que ela falou pra mim, né? Numa exposição dessa daí, ela só ter ido lá em 72 horas após uma exposição dessa ao vírus, né? Digamos assim, uma situação dessa, e aí tomar depois um comprimidinho ali, ela falou, por 28 dias, viu? E aí, gente, existe a PrEP também, que é mais uma prevenção que ela previne o HIV, né? E aí, eu já pesquisei também sobre isso, eu já fui lá anteriormente perguntar pra eles sobre isso, sobre PrEP, falei pra eles que eu queria tomar a PrEP também, né? Porque, gente, os homens são safados demais comigo, infelizmente, eu sou safado,
safada e os homens é safados mesmo comigo, não tem como, gente. Entendeu? E aí, né, eles iam passar por um curso, não sei o que, e ia demorar. Mas aí, ontem eu cheguei lá, expliquei tudo isso pra ela, que é uma outra que tá lá também, lá no CTA. Aí ela me explicou sobre PEP, isso, dessa exposição ali em 72 horas, tomar o comprimido depois por 28 dias. E ela falou sobre a PrEP também. Aí eu falei, então, eu vim aqui que eu queria conversar com a senhora justamente isso, que eu gostaria muito de tomar a PrEP. Aí ela pegou o meu número e pegou meu WhatsApp ali, meu nome e meu número, que daí eles vão entrar em contato comigo, porque daí o médico que vem aqui pra fazer isso, né, ele vai vir aqui no final agora de maio, né, fazer alguns exames e tal, que vão ser várias pessoas. Fazer alguns exames e tal, né? Pra depois a gente começar a tomar ali a PrEP. Fazer depois de novo o exame do HIV e tal, do teste ali rápido, não sei o que. Pra depois eu fazer o acompanhamento com PrEP. Eu já pesquisei sobre PrEP e eu vi os efeitos colaterais da PrEP, que é o quê? Diarreia, não sei o que. Aí eu comentei sobre isso com ela e ela falou assim que isso é momentâneo, né? Essa moça que tava lá no CTA, acho que ela é psicóloga do CTA. Ela falou assim que isso aí é momentâneo, essa diarreia que dá depois de começar a tomar a PrEP é momentâneo e que depois passa, entendeu? Só que pra mim, gente, eu preciso mesmo, tá bom? Lembrando que a PrEP, ela previne só o HIV. Outras doenças, sífilis, não sei o que, ela não previne. Para outras doenças, é o preservativo mesmo que a gente tem que usar, entendeu? Então eu fui lá mesmo ontem pra eu colocar os pingos nos is e para falar para eles que eu preciso muito de tomar PrEP, porque eu gosto de ficar muito com homens e os homens são muito safados e eu sou uma safada também, entendeu? E aí ela já pegou meu número e o meu nome, ela pediu autorização para eles entrarem em contato comigo depois, né, para marcar o dia, não sei o que, com o médico vir lá, né, para passar pelo médico e tal, fazer os exames, que ela falou assim que tem que fazer outros exames também, mais detalhados e tal, faz lá no dia mesmo, e aí fazer o acompanhamento com a PrEP depois, né? E aí eu prefiro, viu, gente? Eu prefiro, e eu já fui lá ontem mesmo fazer o meu teste rápido de HIV, porque eu prefiro mesmo, viu? No meu caso aí também, e creio que seja o caso de muitas pessoas, é melhor prevenir do que remediar. Isso vale pra tudo, entendeu? E a camisinha também é, nossa, muito aliada, tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Luna, eu acho que eu respondi bastante aqui, né? E aí, vocês viram um videozinho curto eu mostrando que eu publiquei em todas as minhas redes sociais, porque testar, eu sempre me testo. Só que ontem eu fui lá mesmo para eu me testar mais uma vez e eu conversar com eles sobre PrEP, né? E aí já tá tudo esclarecido. Deixei o meu número lá com eles. O médico vem no final do mês agora. Eles vão entrar em contato comigo para eu ir lá mais uma vez, repetir os exames e depois começar a tomar a PrEP para ajudar a prevenir HIV, tá? De outras doenças, só usando preservativo mesmo. Entendeu? Bom, é isso. Eu acho... Luna, ficou bem claro aqui. Ficou claro, né, gente? Aqui, entendeu? Ai, não pode ficar falando sobre isso que tem criança, não sei o que. Não, gente. Meu canal no YouTube não é pra criança e o YouTube não permite criança ficar assistindo aqui, porque tem uma notificação que a gente coloca lá, uma configuração, que fala: este conteúdo não é pra criança, não é para menor de idade. Então fica tranquilos, viu? Porque isso aqui não é coisa pra criança, a criança nem se interessa nesse tipo de coisa, tá bom, gente? Enfim, mas é um conteúdo esclarecedor. Pedro Silva, Luna, beijo pra você. Pedro Silva, e eu vou começar a tomar a PrEP, mesmo sabendo que dá diarreia, eu prefiro começar a tomar a PrEP, porque é melhor prevenir do que remediar, ok? Pedro Silva, uma pergunta. Você se vê algum dia casada e assumida para a sociedade ou prefere ser o segredo de alguém? Pedro, eu acho que você é novo, né? Novo no meu canal e nas minhas redes sociais, né? Porque senão você não teria comentado isso pra mim, porque eu gravei recentemente um videozinho onde eu dei graças a Deus que eu tinha conseguido falar não para um bofe que sempre me procurou, né? E que eu sempre era coração mole, bumbum mole, e que eu cedia pra ele, mas dessa vez ele me procurou e eu falei não pra ele. Eu
achei que eu nunca iria conseguir falar não pra ele, mas eu consegui falar não pra ele. Só por esse vídeo e só por eu ter falado isso aí pra vocês, você já desconsidera aqui essa sua pergunta que você disse, se eu iria preferir ser o segredo de alguém. Pedro, eu combino com algum tipo de segredo, Pedro? Não, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Você acha mesmo que eu combino com algum tipo de... Pra que eu quero segredo? Eu não quero segredo, não, entendeu? Eu já tive uma fera aqui na minha casa, que eu trouxe ele pra cá, que ele não deixava eu me mostrar com ele, eu não podia sair e tal com ele, que as pessoas não poderiam me ver com ele. Não quero esse tipo de relação pra mim, não. Aí eu falei assim, vamos tirar uma foto juntos, né? Aí ele quis tirar a foto, mas a foto no escuro, pra ninguém ver ele. Você acha que eu preciso disso, Pedro? Eu não preciso disso, não preciso disso, né? Não, Pedro, não quero ser segredo de ninguém, não. Você acha que segredo combina comigo? Não combina comigo, não, Pedro. Não combina, tá bom? Não combina com a bobagem aqui, não, Pedro. Pedro, então vamos já eliminar uma pergunta aí que você fez, porque não quero ser segredo de ninguém, não. Aí você falou assim, você se vê algum dia casada e assumida para a sociedade? É o sonho, né, Pedro? Eu acho que todas nós, principalmente LGBTQIA+, e até as mulheres mesmo em si ali, as mulheres ali de fábrica, né, que vieram de fábrica, é o sonho de todo mundo, ser assumida, né, gente? Quem que não quer? Todo mundo quer, né? Ser assumida, entendeu? Ser a pessoa assumida de alguém. Só que para alguém assumir outra pessoa hoje em dia é difícil, né, gente? Aí, você se vê algum dia casada? Pedro, com sinceridade, falando pra vocês, como você comentou aí no vídeo, né, que eu tinha falado que um rapaz tinha me despertado o interesse nele depois de muitos anos e tal, e ficou só por isso aí mesmo, viu? Então, Pedro, eu achava que não. Eu achava que eu não gostaria mais de me ver uma pessoa casada, né? Porque eu tenho meus tiques, eu gosto da minha casa do meu jeito, não sei o que, não sei o que. E pra uma pessoa aceitar conviver comigo, Pedro, vai ser muito difícil. Por causa da minha exposição, né? Aqui na minha casa tem muitas coisas que são particulares, entendeu? E como é que essa pessoa vai lidar com exposição em redes sociais, seguidores e tal? E Pedro, uma pessoa para querer ficar assim comigo e com essa exposição e tal, temos que fazer um contratinho ali para eu não ter nenhum problema depois, caso eu termine com essa pessoa no final da relação. Então a pessoa tem que fazer um contrato para mim ali de imagem, para eu poder mostrar a imagem dessa pessoa em algum vídeo, né? E aí fica difícil. São várias questões. Aqui em casa tem um cachorro também, tem que ser uma pessoa que além de tudo goste de animais, e eu não confio em deixar qualquer pessoa na minha casa. Eu não confio mesmo. Um dia eu já confiei. Hoje em dia, Pedro, eu não confio mais, né? Então, eu não me vejo mais uma pessoa casada, e isso faz há muito tempo, não me vejo mais. Esses dias atrás, eu até tinha gostado de um rapazinho. Se aquele rapazinho quisesse alguma coisa comigo, eu até gostaria de ter alguma coisa com ele. Só, gente, que com sinceridade pra vocês, é difícil, né? Eu conheço um rapaz tão bonito, mas ele é hétero. No caso aí, ele é hétero mesmo, ele é macho, né? E aí eu pensei, nossa, de todas as possibilidades, se um dia esse rapaz quisesse alguma coisa comigo, jamais daria certo, porque ele é muito na dele. Muito na dele, e eu sou muito espalhafatosa. São dois opostos. Como é que eu ia fazer? Não vou deixar de gravar os meus vídeos, gente. Por causa de nada, eu não vou deixar de gravar os meus vídeos. Eu sempre vou gravar os meus vídeos. E aí, como que faz? Quando você se envolve com uma pessoa que não é de rede social, não é de exposição, nunca daria certo. Não daria certo, entendeu? Então, pra ficar comigo, tem vários poréns e vários porquês. Tem que me dar uma autorização de imagem, tem que assinar autorização de imagem, eu registrar no cartório e tudo e tal, para que depois uma pessoa dessa não resolva me processar e tudo, né? Então são vários questionamentos, né? Como é que essa pessoa vai lidar com seguidores e tal? Gente, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo comigo no meu TikTok. Gente, qualquer lugar que eu vou aqui nessa cidade, todo mundo me falando que tá me seguindo e me assistindo no TikTok.
Aí, o que vai acontecer numa cabeça de uma pessoa dessa que vai querer se envolver comigo? Será que você tá pronto pra isso? Nem eu tô pronta, viu, gente? Não estou pronta. Estou vendo com tudo isso aí que eu não tô pronta pra isso, não. Me desculpa, entendeu? Porque, gente, quando eu postava os meus vídeos assim, e era só no YouTube e tal, né? Que ótimo! Ótimo, porque as pessoas não eram daqui da minha cidade. Algumas pessoas eram daqui da minha cidade, mas a maioria não. Então, gente, você tem liberdade para você fazer as coisas, mesmo gravando vídeo e tal. Você vai nos lugares e tal, não sei o que. Tinha privacidade, né? Mesmo gravando vídeos, hoje em dia, esquece. Fica com Deus, mãe, não tem privacidade mais. Todos os lugares que eu vou, as pessoas sabem o que eu faço, me acompanham nas redes sociais, veem que eu tô gravando vídeo, veem o que eu estou gravando, veem o que eu estou falando. Algumas querem até aparecer em vídeo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Será que alguém que queira estar comigo está preparado para isso? Nem eu tô, viu, gente? Porque eu não tô gostando, gente, muito disso, dessa exposição, assim, sabe? Olha, faltava na minha trajetória as pessoas, a grande massa aqui da minha cidade me acompanhando. Hoje em dia eu vejo que isso é muito difícil e isso traz um pouco de perigo para minha vida, porque, né, a gente não sabe as pessoas más intencionadas, né? Quem vê cara não vê coração. E de inferno, de santinho, o inferno tá cheio, né? Não é esse o ditado? Pois bem. E aí, gente, eu sou uma pessoa simples, eu trabalho, não sei o que, sabe? Ontem tinha uma pessoa perguntando assim pra mim por que eu tava de cara fechada na rua, gente. Ontem eu fiquei sem dormir, eu dormi só algumas horinhas. Eu fui, saí do meu serviço, vim aqui em casa, tomei café, fui a pé, andando, até lá no CTA, depois passei por todos esses estresses, não sei o que, porque é um estresse, gente. Você ter que ir lá no CTA fazer o exame, começa a te dar um medo, e ontem eles estavam demorando e tal, não sei o que, pra me dar o resultado. Tinha outras pessoas lá também, sabe? É um estresse. Depois eu saí daquele estresse, fui gravar outros vídeos, né? Onde eu cheguei tinha gente que já me conhecia também, sabia do meu trabalho e tal. E aí é uma tensão, porque você tá mostrando algo que depois você vai divulgar na internet e aquela pessoa que tava lá vendo você gravar também estava ali pessoalmente te acompanhando, entendeu? Então, gente, é muitos questionamentos. E aí, o que faltava para mim na minha trajetória de internet era essas pessoas daqui da minha própria região me seguindo, me assistindo e tal, né? Hoje em dia eu tenho isso e eu falo pra vocês, é muito difícil, porque a gente não sabe a intenção das pessoas, né? Tem gente muito carinhosa comigo, só que eu já passei por muitos perrengues também por causa dessa exposição, certo? Coisas desagradáveis que eu não precisava de passar, que eu passei apenas por causa dessa minha exposição e apenas para gravar vídeo e postar na internet. Eu precisava disso? Não, mas eu gosto de gravar os meus vídeos, gente, mas às vezes eu gostaria muito de gravar os meus vídeos em paz. Chego no lugar, gente, olha só isso aqui, não sei o que, não sei o que. Só que aí, muitas pessoas te conhecendo, não sei o que, não sei o que, perde a naturalidade. Era isso que eu queria falar pra vocês. Perde a naturalidade, perde a espontaneidade, né? Aí você vê que aquela pessoa já não tá mais te tratando como se você fosse qualquer pessoa. Aquela pessoa tá diferente com você, porque aquela pessoa sabe que você grava vídeos, vai expor isso na internet e tal, e aí não é mais natural, aí fica maquiado, e aí é difícil, depois você ver quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, porque você é assim, ou você tá me tratando assim só porque você sabe que eu trabalho com internet, e eu tenho um canal de vídeos na internet, e vários perfis na internet. Por que você tá me tratando assim? Por qual motivo? Entendeu? E a gente sabe a capacidade das pessoas. E algumas a gente nem sabe da capacidade de algumas pessoas também. Só sabemos que algumas pessoas são o quê? Cruéis, entendeu?
Então, gente, são várias nuances, várias coisas que tá acontecendo comigo, mas é isso aí. Vamos em frente, porque atrás vem gente. Já falei demais aqui pra vocês, né? E aí, Pedro, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente cospe pra cima e cai bem na testa aqui da gente, ó. Tô falando isso tudo pra vocês, aí pode ser que daqui a pouco apareça alguém e eu queira me envolver com alguém. E eu anule tudo isso aí que eu falei pra vocês. Menos fazer esse contrato aí falando que eu posso expor essa pessoa aí, né? Porque isso aí é coisa mínima do meu trabalho. Não posso vacilar assim desse jeito, entendeu? Mas eu posso falar pra você que eu não quero ter ninguém e que daqui a pouco eu apareça aqui com alguém. Cuspiu pra cima, cai bem aqui na sua testa aqui, entendeu? Então é isso. Vamos viver, Pedro? Vamos viver. Tô falando Pedro porque foi o Pedro que me perguntou isso. Pedro Silva. Vamos viver, vamos em frente, porque atrás vem gente. Deixa a vida me levar, vida leva, ai, deixa a vida me levar, vida leva, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Chega, gente, que eu já falei demais aqui agora. Até espantou o meu sono, ó, acabou o meu sono. Por isso, gente, que às vezes eu prefiro gravar vídeo só depois quando eu acordo. Mas às vezes, aí hoje eu não tenho que gravar nenhum vídeo, porque eu já gravei um monte já. Aí, gente, quando eu gravo vídeo, quando eu chego em casa, me desperta, sabe? Só que se eu deixar pra eu gravar só quando eu acordar, tem vezes que eu acordo muito tarde. E aí fica muito tarde pra postar vídeo, não sei o que, não sei o que. Mas eu posto mesmo assim. Mas eu prefiro agora já. Chegar e já porque eu tenho muita coisa pra falar. Então já fala já, porque senão até eu acordar, aí eu acordo com muita indisposição. Às vezes, quando começa a me dar disposição, já tá na hora de eu voltar pro meu serviço novamente. Então, aí já é tarde demais, querida. Mas enfim, é isso, gente. E aí, olha só, até peguei mais uns preservativos lá também, ó, ontem. Eu pego caixa, mas eu tenho uma caixa ali ainda. Preservativos não me falta aqui não, olha só, entendeu? Então é isso, tá bom, gente? É isso. E depois eu quero começar a fazer o acompanhamento com PrEP também, viu, gente? É isso. Gente, falei demais, chega. Obrigada pela companhia, pela paciência de vocês, fiquem com Deus e até no próximo vídeo. Obrigada por esse engajamento, por vocês me acompanhar, gente. É o ônus e o bônus de eu ser quem eu sou, né? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? Todo mundo sabe a dor e o prazer de ser quem é. E essa sou eu, entendeu? Tá bom, gente? Então é isso. Me julguem. Fiquem com Deus e até a próxima.